Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama nosso programa. E aí, como estamos? Modernidade e tal, tipos de relação. Eu tenho uma relação que é de peguete premium, por exemplo. E aí, houve a tentativa de traduzir isso para outra geração. E eu preferi, ao invés de usar a palavra peguete premium, eu só expliquei qual era a organização. A gente se vê, a gente se gosta, a gente se encontra de tanto tempo e não tem expectativa porque não é um namoro. E aí a Ana ficou, não, tem que explicar, tem que falar, tem que usar essa palavra. E eu ainda acho que eu não tô errada. Eu falei isso? Falou. Eu falei que tinha que Foi usar? por isso que você queria abrir essa discussão. Ah, foi? Não lembrava de falar disso. Já discordei. Ah, não sei. Mas o que eu falei? Eu falei que tinha que falar isso pras pessoas? Se essa é a palavra, você tem que usar. Você não tem que explicar o que é, você tem que usar a palavra. Ah, tá. Pra outras gerações, no caso. É. Ah, eu acho que era mais no sentido assim de tipo... Bom, não sei se eu concordo com isso. Porque às vezes, dependendo do lugar, eu uso outras palavras também. Exato. É que eu acho que a questão é só assim... Você tem preguiça de explicar o termo? Não. Se você não tem, então usa essa palavra. Se você tiver... Usa outra que a pessoa vai entender, a pessoa da outra geração. Tipo, a palavra que a pessoa da outra geração vai entender é namorado. Aí tu fala, namorado. Acabou. Se você não tá com preguiça de explicar o termo, usa o peguete premium. Aí vai ser legal, você vai estar trazendo uma nova informação pra uma outra. Por que vocês estão explicando as coisas pras pessoas? Exato, mas é isso. Não explica nada mas pra se ninguém. você quiser, você pode, ué. Se você quer, você tá querendo divulgar, explicar. Divulgar! Pronto, divulgar um novo termo. Divulga! Qual o problema de você explicar uma palavra pra outra pessoa? Eu tô tão confusa. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por esconder refrigerante da minha família? Eu, 29 anos, homem, namoro a Betina, 26 anos, mulher. E recentemente nos mudamos pra morar juntos. Um dos hábitos que decidimos quebrar foi o de consumir refrigerante com frequência, um vício muito mais meu do que dela. Certo dia, conversando sobre isso, ela mencionou que uma grande red flag no início do nosso namoro foi o fato de que eu escondia refrigerante da minha família. Minha reação? Oi? Eu o quê? E foi aí que ela explicou. Basicamente, o mecanismo era o seguinte. Com as compras do mercado, uma garrafa de refrigerante ia para a geladeira e as outras ficavam na despensa. Quando a garrafa da geladeira perdia o gás, eu pegava uma nova da despensa e começava a consumir essa, enquanto a minha família continuava tomando a da geladeira já meio sem gás. Quando a minha garrafa perdia o gás, eu a colocava na geladeira e pegava outra nova na despensa, criando um sistema perfeito onde eu sempre bebia refrigerante fresco e com gás, enquanto a minha família só tomava os restos já meio murchos. Em um acordo implícito, acabamos estabelecendo que existia uma garrafa da família e uma garrafa minha, que inevitavelmente acabava virando da família quando perdia o gás. Isso nunca foi um segredo, nem algo imposto por alguma regra. Foi um hábito que se formou naturalmente. Eu sou intolerante a refrigerante sem gás. Minha família é intolerante a desperdícios. Para Betina, isso é uma atitude bem mimada e equivocada. A carteirinha do Clube dos Mimados eu aceito, porque realmente não dá pra fugir muito disso. Mas a do erro? Já não sei se concordo. Aliás, tem problema ser mimado se isso não incomoda o contexto à volta? Então, tô errado em, aspas, esconder refrigerante da minha família? Gente, é a minha casa. Essa história veio da minha casa. Você fazia isso? Parece muito a minha casa. Cara, é que lá em casa a gente também tem um sistema que é entre eu e meu irmão mais novo, apenas. Beijos, Vicente. Que é o seguinte, ele abre um refrigerante. Ele ama refrigerante com gás. E eu não gosto de refrigerante com gás. Então, a gente acaba dividindo as mesmas garrafas, aquelas garrafas menores também, ou latas. Porque assim,
a gente vira um pro outro e fala, vamos dividir uma Coca-Cola? E aí, ele toma e eu espero o gás sair pra tomar o resto. Porque assim que ele bota no copo dele, a outra metade da latinha, ele já fica meio, não, essa tá sem gás agora. Ele é meio doido por gás e eu sou doida por não gás, então… Só achei curioso que a gente também tem um sistema não dito. Refrigerante não é meu lugar de fala, porque eu não bebo refrigerante, nunca bebi. Na minha casa nunca tem refrigerante. O meu irmão às vezes gosta, mas é tipo, não é um assunto que eu tenho propriedade intelectual pra falar. Propriedade intelectual. Sim. Mas isso daqui não é sobre refrigerante, né? Pois é. Tan. Isso daqui zero é sobre refrigerante. Isso aqui é sobre você ser um escroto mimado, meu Legal. Deus do Que céu. isso? Bem-vindo. Bem-vindo ao Clube do Erro. Amigo, por que você faz isso com a tua família, cara? Por quê que você faz isso com a tua família, com as pessoas que você ama? Por quê? Eu tô tentando entender aqui. Vou processar. Já volto. Tá, eu vou precisar Legal. de mais explicação. Eu Eu não sei por que também. você tá tão chateada. Eu achei de boaça. Por que você ficou tão… Inclusive porque eu me reconheço na família que toma sem gás. Então eu estaria super feliz de ser da família dele. É o mecanismo da casa. Mas olha só, o mecanismo da casa é uma coisa. Outra coisa é o que a Agnes disse dela realmente gostar de refrigerante com menos gás. Isso daqui não é a família inteira gostar de refrigerante sem gás. Ele fala que a família só não gosta de desperdício. Tipo, aí por causa do desperdício, eles se colocam no lugar de usar uma coisa que é pior, entendeu? Uhum. Em nome do não desperdício. Ele consente com isso, né? Tipo, se ele sabe… Ele impõe isso à família. Porque ele que tá impondo o desperdício. Porque ele que tá desperdiçando. E aí a família tem que ficar limpando os restos dele. Ele joga uma coisa fora e a família cuida do que ele jogou fora. Entendeu? Ele que tá criando desperdício. Porque ele não toma mais refrigerante que tá sem gás. Mas isso não deveria estar na conta da família de falar? Por que essa Exato. namorada tá falando disso? Eu tô com muita dificuldade. Sim, também. Tipo, se a família está consentindo esse comportamento, Porque tá ele na é um mão da mimado. família. Exato, porque ele assume, ele é um mimado. A família mimou ele. Ninguém da família teve coragem, ousadia de falar: ei, moleque, para de desperdiçar, porque a gente tá tendo que limpar todas as suas merdas. Por isso que eu digo que isso não é sobre refrigerante. Muito provavelmente é uma família que dá um suporte pra todas as coisas que sobra dele. Ele deve ser o típico que não tirou o lixinho do banheiro na casa da família. Entendeu? Ele deve ser o típico que não faz porra nenhuma na casa e a família tá lá fazendo tudo pra ele. Se ele admite que ele é mimado, e aí por que a Betina, tua namorada, vem avisar isso pra você? Que ela é sua Que mãe. essa é uma red flag. Porque provavelmente ela tá morando junto com você, tendo que tirar o lixinho do banheiro, tendo que limpar o teu resto de barba na pia, É verdade. tendo que tomar a porra do refrigerante choco, porque você não assume suas responsabilidades, porque você é um mimado. Isso não é sobre refrigerante. Eu tô com muita dificuldade de 100% fazer esse caminho, porque eu não acho melhor refrigerante com gás do que sem. Então, eu nunca seria da família dele para reclamar disso. E o fato de não ter a família dele enviando a mensagem em si reclamando disso é o que me dá dificuldade de dizer com certeza esse é um ambiente desagradável para a família. Eu não sei, porque para mim não seria essa situação. Mas eu acho que para avançar a conversa, já que essa minha opinião, no caso, acho que não avançaria a conversa. Acho que basicamente é sobre gosto. E eu quero só levantar as coisas de se a família não reclamou, eu não consigo ter certeza que o gosto é ruim. Porque pra mim não é ruim necessariamente o refrigerante sem gás. Posso fazer um parênteses nisso? Tipo… É que eu ia sair disso, pode? Tá, desculpa. Não, eu ia sair Não, é disso, só então por favor Que é aproveite. um parênteses sobre esse assunto, que eu acho que você vai sair, mas eu acho que é válido de falar. Gente, refrigerante é o quê? É açúcar. É um açúcar com gás, tá? A gente tá dizendo isso. Se as pessoas tomam refrigerante, elas estão esperando tomar água? Elas estão esperando tomar chá? Não, elas estão esperando tomar um negócio doce com gás. Elas mas tomam sabe uma refrigerante coisa? pensando que é isso. Eu não, amiga. Esse é o Não, ponto. E pois tem outras é. pessoas que preferem refrigerante sem gás. Mas Tanto calma, que eu gosto, tipo, da máquina. Pronto, mas você fala, Sem tem gás. gente que… Quando a gente fala, tem gente que… A gente tá falando da exceção. O que é o normal, a maioria das pessoas que esperam tomar num refrigerante? É uma bebida com gás. Mas olha só, uma coisa. A minha pergunta é, será que a gente… Se a família não botou um limite e ele está fazendo uma coisa sem consequências, ninguém virou pra ele e apontou, isso é um problema, ele deveria parar de fazer, sendo que ninguém colocou esse limite? Esse é o meu ponto. Aí era isso essa era outra coisa que eu ia falar. Cara, tá, vamos partir do princípio de que a maioria das pessoas gosta de tomar… A maioria das pessoas gosta de tomar refrigerante porque tem gás. Que essa é a qualidade da bebida. A maioria, tá?
Só que aí, quantas pessoas no mundo não têm um limite ultrapassado e não falam? Quantas histórias Mas aí a gente já não culpa não é recebeu delas? aqui? Pois é. Só que aí, agora que tem Isso é uma interessante. única pessoa que tá comunicando pra ele que isso é uma coisa, é uma questão a se pensar… Não, porque ela tá comunicando que é uma coisa ruim pra ela. Mas ela tá tomando as dores de uma família. Tipo, nem é sobre ela. O que ela tá falando? Essa é a minha pergunta. Tipo assim, amor, você sabe se eles estão incomodados? Por que caralho que você tá se importando com eles? Aí isso pra mim tá vindo de um lugar de uma dessas pessoas que quer cuidar do outro além do que o outro tá falando, sabe? Tipo assim… eu vivo num esquema na minha casa que pode ser babaca a sua visão. Mas na minha casa, é assim. Pode estar errado na ética mundial. Na minha casa funciona assim. Porque as pessoas da minha casa estão de acordo. Ou seja, ninguém colocou como um problema nada. Eu preciso parar de agir de um jeito com essas pessoas que não me comunicaram, que é um problema pra elas. Assim como existe a Agnes que gosta de refrigerante sem gás, entendeu? Se a gente for na maioria e na minoria das coisas do mundo, eu entendo. O que é moralmente aceito é você deixar o refrigerante com gás. Se você vive numa casa onde todo mundo gosta de refrigerante sem gás, você tá errado? Não acho. Acho que ninguém colocou o limite. Uhum. Eu entendo, ninguém colocou limite nele. Mas é que eu parto do princípio de que, assim, muito mais… Essas relações acontecem muito mais num lugar de… Muitas vezes as pessoas não colocarem o limite e ele reconhecer que ele é mimado. Tipo, muito provavelmente essa família não soube colocar limite e ele reconhece isso. Tipo, o fato dele admitir que ele é mimado, eu acho que ela só apontou uma história que simboliza o que é essa relação dele com a família e dele com o mundo, entendeu? Por isso que eu volto a dizer, não é sobre refrigerante. Ela só tá simbolizando essa forma dele de lidar com o resto do mundo através dessa história que é simbólica, entendeu? E aí, nesse caso, eu acho que seria muito mais legal se ela trouxesse uma coisa que tenha a ver diretamente com a relação com ela. Porque aí ela não se torna a salvadora da pátria da família, que talvez não queira salvação, talvez não veja como salvação. Porque não… Enfim, porque não é objetivamente ruim essa situação. Mas eu acho que seria muito mais válido ela trazer por que isso foi uma red flag pra ela. Eu fiquei muito curiosa, porque sim, ela deve estar traçando paralelos com a existência deles dois. Sim. Mas aí eu Claro. quero saber quais, porque muito mais legal é falar sobre a situação em que você está do que tentar espelhar no outro, uma outra relação com o outro, ao invés de conseguir de fato encarar e dizer assim, Total. isso entre nós dois tá me incomodando. E não isso com aquilo, não sei o quê, porque ela tá esperando que ele faça esse caminho. E assim, se tá difícil pra 3 pessoas hiperpensantes, não acho que ele também tá conseguindo entender que talvez o refrigerante tenha a ver com outra coisa, tá pensando nisso sozinho. Estamos em 3 aqui tentando pensar. Então assim, eu acho só que é muito mais útil dizer… Pô, você é mimado e isso tá me incomodando, do que o refrigerante, aí a partir disso criar, entendeu? Né? Eu sei que talvez seja mais fácil, mas o caminho que a Ana fez, por exemplo, ele é válido. Uhum. Ele é possível ter sido esse. Como também pode não ser. Porque existem milhões de explicações numa metáfora, numa tentativa de paralelo. Mas o da Ana é um possível. Eu acho Se também. for o da Ana, adoraria que ela tivesse formulado de uma forma que não deixe as metáforas. Porque pode ser que não seja tão bem. É, que ela se coloque como sujeito, pelo menos, né? Eu Será acho que assim, Desculpa. tem uma mini coisa que é tipo… Se você tem consciência de que você tá sendo babaca, Mimado, no para caso. de ser babaca. Mas é isso. Não, mimado e no caso, como se fosse, né? Como se ele tivesse consciência de que ele tá fazendo uma coisa errada, escrota com as pessoas. Porque uma coisa é você ser mimada, ter consciência de que você é mimada. E você foi mimado porque as pessoas à sua volta deixaram e acham isso bom. Tipo assim, né? Os pais que mimaram esse moleque não se incomodavam o suficiente. E é isso, ele é um mimado nesse quesito. Não é uma coisa ruim, necessariamente, ser mimado, né? Beleza. Pô, Era isso que eu ia abrir em seguida, depois daquela coisa. Eu tenho dúvidas. Cara, eu acho tenho dúvidas também. Porque assim, eu fico pensando que às vezes, se ela também deu esse rodeio inteiro pra poder falar uma coisa que ela talvez não tenha conseguido comunicar pra ele, porque não ficou claro, e por isso ele escreveu pra gente. E se a família também não consegue e fica dando esse rodeio todo pra poder falar as coisas pra ele, e ele tá assim, não, eu sou mimado, mas eu posso ser mimado porque não incomoda ninguém. Não, mas Amor, aí ele não tá será sendo que mimado, você… ele tá sendo babaca, né? Exato, Se tá mas… todo mundo falando, você tá errado, você tá incomodando a gente, e ele tá… Não, eu não tô errado, eu só tô mimado. Mas aí ele ele não é mimado. Mas, gente, mas ele fala isso, ele fala… Tem problema ser mimado se isso não incomoda o contexto à volta? Então. Amor, será que não incomoda? Não, mas aí ele falou que não Entendeu? incomoda. Gente, eu acho que a será? gente tá pecando em uma coisa essa história inteira, que é ficar tentando assumir uma parte, inclusive, de alguém que não tá nem no meio da história, que é a família. Ainda que a história seja com a família, não é a família que fala a ponto dele querer escrever pra gente, e não é a família que escreve. A gente tá tentando render
a opinião de uma terceira parte, constitui várias pessoas inclusive, e que não se pronunciou. E eu não consigo chegar até lá através dessa história. Eu consigo chegar só… Eu acho que estar mimado e ter consciência disso talvez te inclua uma carteirinha do erro, sim. Sim. Era pra isso que eu ia em algum momento, mas… Entendi. Não sei se é essa história necessariamente que me chama um mimado, entendeu? Mas uma vez que ele Gente, assumiu… mas como que eu… Eu não acho, amiga. Mas é que eu não tudo vejo bem, porque mimado você tem como… a relação com tomar refrigerante sem gás. Não, mas eu Tudo não bem. acho que mimado necessariamente é um erro de uma pessoa. E uma era isso que eu ia característica falar ruim. nessa história, Que mas não isso? temos mais tempo. Não, gente, ser mimado… Gente, ó… Eu não sei. ser mimado Eu acho interessante é a mesma coisa que falar a assim… discussão. Não, calma, eu ia falar Ela uma ia coisa falar um negócio muito pesada. drástico. Ela sempre dá exemplos muito drásticos. Eu escuto esse podcast e eu fico assim, caralho, Ana, pra onde é que você foi? Ela dá uma isolada na bola. Eu Vai. dou uma isolada na bola. Querem que eu isole? Eu vou isolar. É tipo falar assim… Lá vai. Eu sou um assassino, mas Sabe, não é tão legal, ruim legal, assim. legal. É a sempre mesma com coisa. morte. É Ela sempre literalmente com morte, a ela é mesma muito coisa. focada nisso. Mas assim, sinceramente, pra mim… Clube do Erro não se solidariza com e nem compara assassinos com pessoas mimadas. Assassinos são criminosos que não devem ser… Tá bom, vai. Ai, carteirinha do Clube do Erro pra mim. Porra! Tô nem aí. Mas, gente… Loucaço. Ai, gente… Adoro. É sério? Ser mimado não é uma coisa ruim. Eu não sei se Na objetivamente boa, eu ia você render. prefere ser mimado ou ter um pai ausente, velho? É melhor que o pai esteja tem a presente ver? e mime, sabe? É que a ela E aí, tá pessoa. botando a mimação. eu que chutei a bola. Ela tá exato. tentando botar a mimação na País coisa da ausente. família. Família Ah, mimada. a É isso que ela família faz. deu uma mimação na pessoa Mas, lá. gente, tem gente que eu não tem- gosto de gente mimada. Eu Tem não gente gosto. que A minha tem família pai não me mimou, ausente mas… que é mimado Você também. prefere conviver verdade. com alguém mimado ou com um assassino? Ai, alguém mimado. Não, E aí, eu tipo, Oxê! Mas se o assassino, Ponto. se o assassino não for me assassinar, Ai, talvez… meu Deus do não sei. céu. Então tá bom. Então… Tô errado por esconder. Vai, Agnes. Tô errado por esconder refrigerante da minha família. Não, você nem escondeu. Eu entendi Ai. porque eles esconder também, mas… Não vou Ai, esconder. toma a carteirinha, você é um mimado do caralho. Ah, não, vai ficar sem carteirinha, tá? Porque você é mimado e a gente não vai te mimar. Não, vai embora sem carteirinha. Ele já pediu a carteirinha dele, que é a carteirinha correta. Então você carteirinha pediu, do mimado. você pediu, a gente não vai te dar a carteirinha. Ele assumiu, ele Porque é a gente não mimado. vai te dar tudo que você quer. Aqui a gente é muito maduro. PQP. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.